vocês que nos acompanham aqui do stand Católica Academia, seu espaço de cursos online católico na Expo Católica 2022. No dia de hoje eu vou ter o prazer de entrevistar uma pessoa muito especial, além de ser muito amiga minha e uma grande mulher de Deus, que é a Cíntia Almeida. Como a Estela disse, Cíntia Almeida, eu sou viúva há 1 ano, eu sou mãe do Heitor, que mora no céu há 5 anos, vai fazer 5 anos, mãe da Sofia, que tem 3 anos, e hoje eu atuo como psicoterapeuta, né? Eu vejo que é uma missão mesmo cuidar do templo do Espírito Santo, né? Cuidar da parte humana desse templo, para que Deus encontre um lugar bem apropriado para agir. Muito bem, muito bem. Cíntia, falando um pouquinho justamente desse seu trabalho e desse atendimento com as pessoas. Tá. A gente tem se deparado muito com a dor humana, né? Como que você tem visto isso nos seus atendimentos? Hoje eu vejo que é uma dificuldade imensa das pessoas aceitarem que é parte da vida humana o sofrimento, né? Então eu vejo uma negação absurda, assim, o sofrimento, uma tentativa até neurótica, né, de não enfrentar a dor. Então, a todo custo, uma geração que a todo custo foge do sofrimento e busca uma felicidade que, na verdade, a gente sabe que não existe aqui, né? Então, acho que o primeiro ponto é essa clareza de que o sofrimento, maior ou menor, ele faz parte da vida humana, né? Eu até brinco que quando a gente vem ao mundo, né, a gente vem chorando, a gente não vem sorrindo, não é? Isso não significa que não haja alegria, né? Não haja realização, não haja momentos de felicidade, mas o que é neurótico é a pessoa achar que chega no final do dia, vou fazer um balanço do meu dia. Normalmente a gente tem muito mais coisas difíceis ou chatas para resolver do que reais momentos de grande felicidade, né? Então essa busca irreal pela felicidade, que inclusive a felicidade diante da logoterapia, na visão do Viktor Frankl, é um efeito, não é uma causa em si. Então isso é bastante neurótico, né? Quando eu vou buscar a felicidade, quando na verdade ela é fruto de algo, né? E normalmente é muito mais fruto da nossa doação, do nosso sair de si, do que de fato de um estado, né, de prazer. Muito bem. Ô Cíntia, existe claro que não é uma solução, que eu acho que solução é muito pouco, né? Existe de fato uma direção a tomar diante de um sofrimento? Olha, Estela, eu junto um pouco das duas coisas, a minha experiência de vida, a prática clínica, mas também a vivência, né, de Deus. Então, eu penso que aqui eu estou falando num site católico, né, que tem essa realidade. Eu não atendo só pessoas católicas que buscam espiritualidade, mas a gente percebe que existe um primeiro caminho, que é o caminho do conhecimento de si, de entender que nós somos falíveis, que nós não somos superpoderosas, né? Que nós temos defeitos, mas também temos qualidade. Então, à medida que eu trilho esse caminho de autoconhecimento, que eu me conheço profundamente, que eu saio de mim em direção ao outro, que eu consigo receber uma crítica sem isso me abalar as estruturas, né? Quando eu consigo entender que aquilo que me acontece e que não foi provocado por mim, então, eu nasci na família que nasci, né? Eu tenho um temperamento que me foi dado porque é inato, mas quando eu olho para essas circunstâncias e não vitimizo, não as uso como muleta, mas ao contrário, vou além delas, né? O mesmo no meu caso, a morte do meu marido, que não foi uma coisa que eu escolhi, a morte de um filho, que não foi uma coisa que eu escolhi, o ponto é o que é que eu faço diante disso, né? Então todo esse processo é um processo de autoconhecimento, né? Por outro lado, né, isso eu vejo que é o meio do caminho. Por outro lado, como vai dizer São Paulo em Coríntios, né, existe um edifício espiritual. A base a gente não pode negar. Acho que eu até anotei aqui a passagem, que é 1 Coríntios 3:9, né, onde São Paulo vai dizer: a base não tem como negar, não há outro para quem tem a fé,
Jesus Cristo, né? Porém, o material com que se constrói esse edifício para dar o suporte ao edifício espiritual é um edifício humano, né? Eu acho que às vezes a gente incorre num risco de viver uma fé desencarnada, porque as minhas experiências de dor me fizeram mais do que nunca compreender que a minha fé me faz caminhar, me faz levantar, me faz encontrar sentido, mas ela não minimiza em nada a dor, né? Esse enfrentamento da dor, é lógico que tem a graça, mas tem muito da nossa humanidade, né? Então, e para isso eu preciso construir virtudes nesse processo, buscar a construção das virtudes humanas, porque as virtudes cardeais, né, as teologais, quer dizer, elas são infusas pelo batismo. A fé, a caridade, a esperança está em nós. Sim. Depende de nós desenvolver. Sim. Mas as virtudes humanas, da prudência, da justiça, da temperança, elas precisam de construção, precisam de esforço, precisam de formação, precisam de, diante das circunstâncias, dar uma resposta diferente para que elas sejam construídas em nós, né? E aí o terceiro passo, não há como pensar em outro, é essa visão que esta vida passa. Então, se eu compreendo que existe uma base humana cuja base, né, desse edifício é Jesus, mas que existe um processo de autoconhecimento que passa pela construção das virtudes, o terceiro ponto eu não paro aqui, eu preciso olhar além. Né? O que está para além desse sofrimento dessa vida, né? E a partir daí se questionar, porque o sentido tanto do sofrimento, né? O Viktor Frankl vai dizer, tanto do sofrimento quanto o sentido da vida, ele é uma descoberta única de cada pessoa, que é única e irrepetível. Eu conheço outras viúvas, outras mães que perderam seus filhos, e cada uma vai encontrar, a partir da sua experiência de sofrimentos e de alegrias, um sentido para essas realidades, né? Então eu penso que tá muito nesse pilar. E aí, enquanto profissional, eu vou vou ajudar essas pessoas, vou ser instrumento para que elas desenvolvam um deles, que é essa base humana, né, de autoconhecimento e de construção de virtudes. Muito bem. Ô Cíntia, então é possível dizer que a fé, assim, quem seria a Cíntia sem essa fé? Nada, né? Absolutamente nada, né? Porque eu acho interessante, assim, é lógico, sou adepta à logoterapia, porque é a visão, toda psicoterapia nasce de uma visão de homem, de ser humano, né? Então, enquanto as duas outras linhas partem de uma visão de um homem reduzido ao bio, ao psico, a logoterapia, ela entende essa abertura, né, entende essa dinâmica biopsico espiritual. E aí, o Viktor Frankl era um judeu, né? Não era católico, mas ele entendia essa abertura da humanidade a algo que vai além de si, né? Ao transcendente. E isso começa, inclusive, quando a gente decide por situações, e não tem a ver muitas vezes com religiosidade, mas é essa decisão que eu tenho condições de tomar, apesar dos traumas, apesar das minhas realidades biopsíquicas, né? Então eu acho sensacional quando ele faz a comparação do ser humano, a relação entre um avião e um carro. Uma das teses dele é assim, há algo de animal no ser humano, mas não há nada de ser humano num animal. E aí ele faz uma comparação, no sentido biopsíquico, realmente, os animais têm uma realidade biopsíquica, né? Mas quando você compara, por exemplo, um avião, em dado momento, quando ele está ali taxiando, quando ele ainda vai levantar voo, ele se parece com um carro. Ele anda em duas rodas, num período ele se parece. Mas o avião só é avião quando ele levanta voo. O Viktor Frankl vai dizer, é ali que a gente vê o avião acontecendo. Da mesma forma o ser humano, né? É isso que nos difere, que nos eleva, porque quando eu sou capaz de tomar decisões, apesar de processos, né, que me aconteceram, biopsíquicos, de um trauma, de qualquer coisa nesse sentido, quando eu sou capaz disso, eu me elevo.
E aí eu saio dessa comparação aquilo que é próprio do animal, que só vai responder aos estímulos externos, né? Nós não, nós temos condições de responder a esses estímulos a partir de uma decisão, que é única, pessoal e responsável, né? Eu tenho que ter total responsabilidade sobre esses meus atos. A gente falava um pouquinho antes, né? Eu tenho vivido esse processo de luto há 1 ano, né? Eu tenho, sim, todas as realidades que me acontecem, toda a realidade de trauma, né? Esses 365 dias de luto, e que eu poderia abrir mão da minha maternidade no sentido de não me levantar para atender as necessidades da Sofia, que só tem 3 anos agora, né? Ela tinha 2. E certamente, se eu não fizesse isso, alguém se levantaria no meu lugar. A minha mãe, os amigos, a madrinha, né? E pessoas que a amam muito, mas não seria eu. Né? Então eu privaria minha filha. Então, assim, por muitas vezes havia um desejo de ficar na cama? Sim, havia. Mas a minha resposta frente a esse desejo há um dever a se cumprir fora de mim, chamado maternidade, chamado Sofia. E que essa minha ausência, certamente, nessa minha escolha por ficar na cama, me traria consequências que eu precisaria me responsabilizar. Sim. Da mesma forma que, ao me levantar, isso também traz consequências que são responsabilidades minhas, né? E assim, só um gancho, né, Cíntia? Você falando disso me veio, né? Você já disse, você está viúva há 1 ano, né? Então a Sofia, ela já está sem a presença paterna. E se você tomasse essa decisão, né? Seria muito, assim, o que eu tô querendo dizer, assim, você existindo e deixando de cumprir a sua função é muito mais pesado do que o pai que, né? Ela estaria órfã duplamente, né? Duplamente, né? Mas e não por uma fatalidade, mas por uma escolha. Exatamente. Né? Então essa responsabilidade sobre a vida, né, passa por esse processo de autoconhecimento e desse desenvolvimento de virtudes humanas, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é forte. Graças a Deus, na verdade, essa fortaleza, em primeiro lugar, é graça, em segundo lugar, é desenvolvimento de virtude da fortaleza, né? Porque eu me lembro bem quando a gente internou há 1 ano atrás, e essa semana foi muito de memória, obviamente, né? Em que em dado momento ali, eu internada num hospital, ele em outro, eu disse, Jesus, se o Senhor resolver levar o meu marido, eu não vou deixar de te servir, eu sei que o Senhor não vai me abandonar também, né? Então, assim, existia algo antes do fato, né? Existia algo antes da morte, da passagem do Marcos para a vida eterna, então, que me preparou para este momento. Então, assim, se há uma chance da gente se preparar para o sofrimento da vida, eu não estou dizendo que é este sofrimento específico que as pessoas vão ver, mas, assim, o sofrimento, ele existe, o sofrimento, as fatalidades acontecem, e se há uma forma da gente enfrentar esses sofrimentos é previamente já experimentando desse desenvolvimento de virtude, né? E é esse o seu objetivo com o possível curso que está no seu coração aí pra gente lançar? Isso, pra então gente, não, né? Já tô... Exatamente, essa é a minha ideia. Quando eu, né, fui convidada para estar aqui, fui entendido o projeto, achei sensacional, porque você ter um lugar que seja um hub de cursos, de ferramentas, né, que ajudem inclusive, né, esse ser espiritual a vir para fora a partir da humanidade, e esse filtro do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro, né, que é São Tomás de Aquino puro. Então eu entendi que seria a grande oportunidade. Há um curso que está no meu coração exatamente a respeito das virtudes humanas, de como desenvolver isso ao longo da nossa vida, a partir dos fatos que se impõem, né? Então eu achei incrível, casou perfeitamente, né, na nossa linguagem providência divina para que as coisas acontecessem. Então eu acho que faz todo sentido e é uma plataforma que só tende a trazer muito sucesso e muita elevação para quem puder acessar. Amém, amém. Cíntia, então assim, pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que, de repente, nesse momento
estão passando por esse sofrimento, né, por essa perda, e que gere de fato uma esperança, né, gere de fato um movimento. Na verdade é um movimento, né, eu desejo que essas pessoas possam se movimentar na direção das virtudes. Sim. Né, que eu acho que é esse a sua... Aí eu não vou dizer de mim, mas aquilo que a minha santa de devoção traz, né? Que ela diz que é impossível chegar ao conhecimento pleno de Deus se não passar pelo autoconhecimento, né? Santa Teresa d'Ávila traz isso. Então, porque não tem como eu identificar qual é a vontade de Deus para minha vida se eu não reflito a respeito das escolhas que eu tenho feito, né? Se eu não reflito a respeito da maneira como eu tenho vivido as fatalidades, os fatos, a minha vida, né? A minha vida está nas minhas mãos e não nas mãos de outra pessoa ou simplesmente entregue às mãos de Deus. Eu entendo que há uma coparticipação, né? Deus tem um plano e Ele precisa da nossa participação, né? E isso passa pelo meu entendimento de mim mesmo, né? Então, para enfrentar o sofrimento, eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é. Né? Porque se eu não sei quem eu sou, qualquer pessoa que chegar vai me determinar, qualquer movimento me determina, mas quando eu sei quem eu sou, eu faço escolhas a partir desta verdade, né? Que é aquilo que eu sou diante de Deus. Amém, amém. Bom, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Eu sei que hoje é um dia extremamente especial, sim, né? E aí a gente está junto. Agradecer pela sua presença, agradecer pelo seu carinho, agradecer muito pela sua dedicação, né? E que você continue nesse caminho lindo aí. É eu que tenho que agradecer, Estela. É uma comunidade que está no meu coração, esse projeto ainda mais. Então, obrigada por essa oportunidade, obrigada por pensar em mim, obrigada por estarmos juntas, inclusive nesse dia. Tá bom? Amo demais, gente. Isso daí.